Eu costumo dizer que pego na realidade, pego nas coisas que acontecem à minha volta, torço-as um bocadinho e depois, com mais um bocado de imaginação, ponho-as nos dedos. E atenção, eu não vou só buscar as coisas que acontecem à minha volta. Embora as pessoas não saibam, ou não se apercebam, porque eu não digo, olha isto aqui, não sei o que, não sei o quê. Eu vou buscar aquelas coisas que me aconteceram a mim quando eu era pequena. Grande parte, não há, suponho eu, nenhuma das minhas histórias em que não entre qualquer episódio que tenha acontecido comigo. Eu posso dar um exemplo, e vou voltar a falar aqui, por exemplo, no assalto à quinta. Esta quinta que eu descrevo nesta história, esta quinta existiu. É a quinta que pertenceu aos meus avós paternos, lá em cima no Minho. Eu digo lá em cima no Minho porque eu estou a ver o mapa de Portugal e eu estou aqui e o Minho está lá em cima. Pronto. Há aqui determinados episódios que se passaram comigo. Há uma altura, não sei se algum daqui já leu o Assalto à Quinta, mas há uma altura em que o Ricardo, que é uma das personagens residentes, como eu costumo dizer, desta coleção, há uma altura em que o Ricardo, que até foi passar as férias com o Miguel na quinta dos avós de Miguel, o Ricardo nunca tinha andado de carro de bois e resolve sair do portão da quinta de pé em cima do carro de bois. Os bois espantam-se, começam uma correria desenfreada e o Ricardo cai do carro de bois abaixo e fica sentado no meio da estrada. Ora bem, a quem aconteceu essa história de sair de pé em cima do carro de bois e depois de ter espantado e ter ficado sentada no meio da estrada, foi a mim. A mim é que aconteceu essa história. Por exemplo, ainda também no assalto à quinta, quando há uma altura em que o Miguel resolve ensinar aos amigos determinada coisa que se chama a Guerra dos Termossos. Ora bem, a Guerra dos Termossos, não sei se alguém aqui sabe em que consiste. A Guerra dos Termossos consiste no seguinte: eu compro uma medida de termossos, das mais pequenitas, que é para a guerra não ficar assim muito cara, pego num termoço, levo à boca e dou uma ligeira trincadela na casca. Depois faço pontaria aqui para o vosso colega, aperto o termoço, como a casca já está assim ratadita, o termoço sai direto para ele. Ora, quem ensinou essa batalha de termossos, efetivamente, a alguém, não foi o Miguel que ensinou ao Ricardo e ao Sérgio. Foi o meu próprio pai que me ensinou a mim quando eu tinha aí os meus 7 ou 8 anos. E provavelmente ele terá aprendido isso com o pai dele, o meu avô. Portanto, eu vou buscar as coisas que acontecem mesmo, muitas delas aconteceram mesmo, e é isso que eu digo, eu pego na realidade, dou-lhe a volta e o resto é uma questão de puxar um bocadinho pela cabeça e inventar mais qualquer coisita. Não é difícil escrever. Como escrevo? Não é difícil, é só questão de a gente lhe apanhar o jeito e de praticar. Eu tenho um certo receio de que, se as aventuras de Miguel e Ricardo continuarem durante muito mais tempo, que os livros venham a chegar às tais 300 ou 400 páginas. Porque eu já me percebi que, não sei porquê, se queres te diga, cada livro que eu escrevo para as aventuras de Miguel e Ricardo tem mais páginas que o anterior. Por exemplo, o Rapto em Londres tinha um determinado número de páginas. Cada um deles tem tido mais. Quando eu escrevi O Enigma dos Sacos Trocados, quando dei por mim, o livro já tinha ia ficar com esta espessura. Portanto, é aquele que tem mais páginas. E eu creio que a seguir a este, o próximo,
vai ter mais páginas que este. Não sei porquê. Ou entusiasmo-me. Há assim qualquer coisa que não sei explicar, mas o que é certo é que cada um deles tem mais páginas que o anterior. Portanto, não é uma questão de eu querer escrever com muitas páginas. As coisas têm acontecido. O Enigma dos Sacos Trocados foi o meu último livro, o último que foi publicado. E tem a ver com uma modalidade desportiva que vocês conhecem muito bem, que é a orientação. Toda a gente aqui mais ou menos sabe o que é orientação. Praticam orientação alguns. Bom, este livro tem a ver com orientação, que era um assunto, um tema que eu desconhecia em absoluto. E vocês dizem assim, então, mas se é um tema que desconhecia em absoluto, por carga d'água é que resolveu escrever um livro sobre orientação. Porque houve um colega meu, ali da Stephens, o professor Helder, que é o homem da orientação, que me propôs o tema. E eu acedi, mas também fui honesta e disse, ok, eu escrevo um livro sobre orientação, mas não percebo nada, tens que me ensinar. Ele disse, com certeza. E foi engraçadíssimo, porque ele deu-me umas lições de orientação e eu passei os momentos mais desgraçadinhos da minha vida ao lado dele, uma vez, na floresta, na mata, ali para os lados de São Pedro, quando ele me foi dar uma aula prática. Ia haver lá uma prova, qualquer coisa, ele tinha andado a pôr lá umas balizas, etc. E levou-me para lá, durante o caminho de carro, durante o trajeto, deu uma aula teórica. Quando chegámos à mata, lá ao sítio, ele entendeu, parou o carro e disse, olha, puxou do mapa e disse, nós estamos aqui, e agora, eu quero ir para esta baliza acolá. Eu, está bem. Ele foi com o mapa na mão, foi-me explicando coisas, mas eu fiz como a maior parte das pessoas aqui costuma fazer. Entra a 100, sai a 200. Portanto, ele foi falando, e eu ao lado dele na maior. Quando chegámos à tal baliza que ele disse, o meu colega Helder não faz mais nada. Diz-me o seguinte, olha, agora, tens aqui o mapa, fazes de contas que eu não estou cá e daqui para ali orientas tu. E eu disse, está bem. Como achei que tínhamos chegado tão facilmente à primeira baliza, achei que para a segunda eu também ia muito facilmente. Era mentira. Porque quando dei por mim, eu olhava para o mapa, eu olhava para as árvores, eu olhava para as raízes, não fazia a mínima ideia onde é que estava. E ao meu lado o professor Helder ia caladinho que nem um rato. E eu dei comigo completamente perdida. A minha única esperança é que ele e eu íamos ter aula daí a 1h e tal. Portanto, ele não ia querer ter falta e não ia fazer com que eu tivesse falta, não é? Até que ele às tantas diz-me, olha, ouve os ruídos. Eu ouvo os ruídos e eu só ouvia os ruídos dos nossos passos em cima das folhas, eu ouvia os ramos das árvores a chiar e eu não ouvia mais nada. Esses ruídos, mas onde é que eu vou ouvir ruídos? Até que me concentrei e ouvi os carros a passar para aquele lado e pensei, bom, se os carros estão a passar para ali é porque a estrada está ali. E no meu mapa a estrada estava a colar. Ora bem, eu estava a orientar com o mapa às avessas. E aprendi uma palavra muito engraçada que se usa em orientação. Vocês sabem como é que se chama em orientação, os que praticam orientação. Como é que se chama estar perdido ou andar perdido? Andar a pastar. Portanto, eu durante cerca de meia hora andei a pastar na mata de São Pedro. E vai daí, isto a propósito, qual foi o último? Pronto, então aprendi imenso sobre orientação. Quando tinha dúvidas, tomava nota das dúvidas, ia ter com ele durante o tempo de aulas para ele explicar e finalmente saiu o Enigma dos Sacos Trocados, onde ensino, eu aprendi e, por minha vez, passei a ensinar qualquer coisa, assim, umas luzinhas de orientação. Este foi o último. Estou a escrever uma história que tem a ver
com a Marinha Grande, imaginem vocês, tem a ver com bicicletas, tem a ver com vidro, tem a ver assim com umas coisas. Não sei como é que se chama. E agora perguntam-me assim, então não sabe, está a escrever uma coisa e não sabe como é que se chama. Eu digo não, porque se há coisas em que eu sou má, péssima mesmo, é em chamar nomes aos livros. Eu não consigo, tenho muita dificuldade em dar títulos aos meus livros. Sou capaz, como vocês já perceberam, de escrever uma história com quase 200 páginas e depois chamar-lhe qualquer coisa. Desgraça total. Acho que a única história em que eu cheguei a meio e tinha um título foi exatamente aqui a Operação Marmelada. Há um que não está aqui, que está esgotado e que se chama Um Mistério Até ao Fim. Chama-se Um Mistério Até ao Fim porque eu mesmo até ao fim da história não sabia como é que a história ia acabar e como também não sabia que título havia de lhe dar, chamei-lhe Um Mistério Até ao Fim. O Ladrão da Casa da Música, não fui eu que lhe dei o nome. Escrevi a história e mandei a história para a editora e disse, olha, eu não sei como é de chamar a isto, deem vocês o nome. A única vez em que tive um título e não tinha a história foi exatamente o Eu Sou Bom, mas não me gabo. Portanto, estou a escrever uma história, mas não sei como é que se vai chamar.